Era para ser o final perfeito para umas férias em família. Harry Gordini, sua esposa Mônica e o pequeno Joy aguardavam, como tantos outros, pelas suas malas. Uma decisão banal. Pegar uma mala azul com uma fita branca do carrossel seria o estupim de uma pesadela. A vida deles estava prestes a virar de cabeça para baixo, e eles nem sequer sabiam. A tranquilidade da vila foi quebrada por uma simples pergunta. Harry, esta não é a nossa mala. Entre roupas de mergulho que não lhes pertenciam, uma inquietação começou a crescer. O snorkel de Joy, um tesouro para o menino, havia sumido. Era o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. O instinto de Harry, um ex-militar, falou mais alto. O que começou como uma simples troca de bagagens revelou um segredo perigosíssimo. Ali, escondido no forro da mala, estava um carregamento que valia uma fortuna. Uma fortuna que pertencia a homens sem escrúpulos. A paz da noite italiana foi rasgada pelo toque de um telefone. A voz, que saía do aparelho, não fazia perguntas, dava ordens. Devolva a minha mercadoria. Eles sabiam quem ele era. Sabiam onde ele estava. A família Gordini havia se tornado, da noite para o dia, o alvo de uma caçada implacável. Com o perigo batendo à porta, não houve tempo para planos elaborados. Apenas o instinto de sobrevivência. Harry, Mônica e Joy fugiram da vila, levando consigo o objeto de seu próprio pesadelo. Cada curva na estrada era uma tentativa de deixar o perigo para trás, mas a mala azul era um rastro impossível de apagar. Do outro lado do oceano, uma operação secreta da DEA estava em ruínas. A mala havia desaparecido, e com ela, anos de trabalho. Os agentes Murdoch e Baynes foram lançados na caçada. O seu alvo, Adolfo Jones. E a sua única pista, um professor americano chamado Harry Gordini. Encontraram refúgio numa pequena baía, um lugar que parecia intocado pelo mundo. Enquanto Joy construía castelos de areia, Harry e Mônica encaravam a dura realidade. Eles estavam encurralados, presos entre os caçadores do cartel e os caçadores do governo. Aquele paraíso era, na verdade, uma gaiola. A violência chegou rápida e silenciosamente. Num piscar de olhos, a vida de Harry foi despedaçada. Mônica e Joy, os pilares do seu mundo, foram arrancados dele. O grito de Joy ecoou na praia, um som que ficaria para sempre marcado na memória de Harry. A caçada tinha acabado. A guerra tinha começado. A dor deu lugar a uma frieza letal. O professor Harry Gordini recuava, e o guepardo, o soldado de elite, assumia o controle. As suas medalhas não eram apenas de enfeite, eram um testemunho de uma habilidade mortal que ele jurara deixar para trás. Para salvar sua família, ele faria o que fosse necessário. A voz de Jones ao telefone era um veneno. Cada palavra era uma facada. Mas Harry não era mais um refém aterrorizado. Era um negociador. Ele exigiu ouvir as vozes de sua esposa e filho. Aquele não era um pedido de um homem desesperado. Era a tática de um soldado avaliar o terreno. Enquanto os capangas de Jones comemoravam, uma sombra movia-se na escuridão. Harry era um fantasma, um predador no seu elemento. Cada passo era calculado, cada som analisado. O resgate não seria um apelo, seria uma investida. A porta do camarote abriu-se, não com um estrondo, mas com um silêncio mortal. Nos olhos de Mônica, o medo deu lugar ao alívio. Nos olhos de Harry, o alívio misturava-se com uma fúria contida. Ele cortou as amarras da sua família. A primeira parte da missão estava cumprida. O paraíso transformou-se num inferno aquático. Com as luzes do iate a desaparecerem sob as ondas, a família Gordini nadou pela sua vida. A escuridão era absoluta, o medo, um companheiro constante. Mas estavam juntos, e estavam vivos. Os mundos colidiram no coração de Roma. O caçado e os caçadores agora se encaravam. Murdoch e Baynes viam em Harry a chave para pegar Jones. Harry via neles uma chance de acabar com a pesadela de uma vez por todas. Era uma aliança frágil, construída sob desconfiança mútua. A vila tornou-se uma jaula de ouro. Cada sombra era um agente, cada carro que passava, uma ameaça em potencial. Harry sabia que eram iscas, carne para atrair um tubarão. Mas ele também sabia que, às vezes, a isca tem dentes.
O silêncio da noite foi despedaçado pelo estalo de tiros. Jones, movido pela arrogância e pela raiva, caiu na armadilha. Mas ele não estava sozinho. Enquanto os agentes travavam um tiroteio, Harry, o guepardo, movia-se como uma sombra, caçando o caçador. Dois mundos se chocaram naquele terraço. De um lado, o criminoso, um produto da ganância e da violência. Do outro, o protetor, um homem movido pelo amor mais puro. Não havia espaço para diálogo, apenas para o sussurro de socos e o rangido de dentes. Era a batalha final pela alma da família Gordini. Com o último suspiro de derrota, Adolfo Jones foi derrubado. O seu império de crime desmoronava naquela noite, não pelas mãos de um exército, mas pela teimosia de uma família. As algemas fecharam-se em seus pulsos, selando o destino do homem que pensava ser intocável. A verdade veio à tona, e ela era mais complexa do que Harry imaginava. A operação ia muito além dele. Ele era uma peça num jogo muito maior. A justiça, às vezes, exigia acordos sombrios com o diabo. Harry só queria garantir que o diabo nunca mais batesse à sua porta. A paz tinha um gosto amargo. Eles estavam seguros, mas marcados. As cicatrizes daquela experiência não eram apenas físicas. Olhando para o horizonte, Harry e Mônica sabiam que a vida nunca mais seria a mesma. A inocência havia sido perdida, mas a família permanecia. E isso era tudo o que importava. Ao entregar a mala, Harry não estava apenas devolvendo uma evidência. Ele estava devolvendo o pesadelo. Estava a fechar um capítulo de terror e a abrir espaço para a cura. A bagagem que ele carregava agora era a leveza de um futuro pela frente. Sob as águas azuis do Mediterrâneo, o silêncio era finalmente pacífico. Entre os cardumes de peixes coloridos, a família Gordini reencontrava a alegria. O mergulho que haviam prometido a Joy era mais do que uma simples brincadeira, era um renascimento. Eles haviam enfrentado as profundezas do medo e emergiram, juntos, para a luz. Se você vibrou com o resgate, torceu pelo Harry e ficou na ponta da cadeira até o final, deixa seu like, aquela forcinha pra gente saber que você gostou. Inscreva-se no canal. Não perca as próximas histórias. Tem muito mais aventura vindo por aí. Comenta aí, qual foi o momento mais tenso para você? A cena do sequestro? O confronto final com o Jones?